O mundo está cada vez mais complexo e requisita as pessoas sem cessar e sem hesitar. Viver é cada vez mais complicado e poucos se recordam de que Leonardo da Vinci afirmou um dia que simplicidade é a forma final da sofisticação. O juiz é alguém chamado a uma série de obrigações. No primeiro grau, ele administra a unidade judicial, atende advogados e partes, despacha, instrui processos, decide, mas ainda exerce a corregedoria permanente, fiscalizando os serviços auxiliares e as delegações a seu cargo. Mas nem sempre o óbvio está claro para pessoas diferenciadas como o juiz. Fruto da formação jurídica, ele está mais propenso a elucubrações e a meandros doutrinários nos quais a jurisprudência tanta vez mergulha. O livro Marketing em Busca do Óbvio, de Jack Trout, dá 4 diretrizes para pensar em termos simples, óbvios e de bom senso. 1. Tire o seu ego da situação. 2. Evite imaginar como você gostaria que as coisas acontecessem. 3. Melhore sua capacidade de ouvir. E 4. Seja um pouco único. Outrora, o Tribunal de Justiça era composto por 132 desembargadores. Dentre eles, o orador oficial, desembargador Opener Dutra, que certa vez, ao homenagear uma autoridade, se expressou da seguinte forma: hoje, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em festa, engalanado, diante da excelsitude do homenageado. Tenho a ousadia de imitá-lo para afirmar: hoje, Direito e Justiça em Foco está em festa, engalanado, diante da excelsitude do convidado, desembargador José Renato Nalini. Quem é o desembargador José Renato Nalini? Ora, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atualmente ocupando o cargo de presidente, membro da Academia Paulista de Letras, que já foi presidente também, autor de excelentes obras, dentre elas Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental e esse maravilhoso livro Ética para um Judiciário Transformador. Como vai, doutor Nalini? Tudo bem, Laércio. É uma alegria voltar aqui no seu programa e rever meu grande amigo, viu? A alegria é minha, Nalini. Eu fiz essa homenagem a você, porque eu me lembro quando eu frequentava, menino entre aspas, né? Frequentava o Tribunal de Justiça e assistir aquelas homenagens que aqueles nossos colegas do passado se postavam diante de uma realidade. Então, hoje eu fiz a homenagem para você. Não mereço, mas eu fico muito feliz. Não, e sabe que as homenagens continuam, né, Laércio? Nós temos lá toda semana posses, despedidas, e o Conselho Superior da Magistratura faz questão de manter a memória viva do tribunal, homenageando aqueles que já passaram, saudando com muito carinho aqueles que vão saindo, para mostrar que a história do tribunal não começou conosco, né? É uma história contínua. Tem o passado, tem o presente e tem o futuro. E você homenageia todo esse pessoal. Eu me lembro muito bem, quando nós estávamos no Tribunal de Alçada Criminal, você fez uma homenagem ao Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, hoje, lamentavelmente, extinto. Saudoso, extinto. Saudoso, exatamente. Bem, presidente, vamos lá. Eu gostaria que você informasse ao telespectador a respeito da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídio do magistrado. Eram prerrogativas próprias da magistratura, ou seja, o Constituinte, ele elencou essa tríade para
proteger o juiz, para que o juiz não fosse alvo de perseguições, de ameaças, que ele tivesse segurança, né? Então isso é para proteger a sociedade. Nós precisamos de um juiz independente, de um juiz imparcial. Então a vitaliciedade, ela significa que o juiz é magistrado pela vida inteira. É uma verdade parcial isso, porque nós sabemos que aos 70 anos, né, o juiz é obrigado a se aposentar, o que aparentemente é uma insensatez. Os Estados Unidos, que são um país muito pobre, né, eles mantêm os seus magistrados até 98 anos. Aliás, há um livro por detrás da Suprema Corte, que diz que um dos problemas lá da Suprema Corte é dizer a alguém que tem 95 anos que talvez fosse o caso dele se afastar, ceder o lugar para o mais jovem. Mas aqui aos 70 anos o magistrado é obrigado a se aposentar, e não só ele. O promotor, os professores das faculdades, os médicos, os dentistas, todos os profissionais da área pública são obstados de continuar com 70 anos. Isso numa época em que a longevidade vai tão longe, não é? É um erro, mas enfim, é isso. A inamovibilidade significa que o juiz não sai de onde ele está, a não ser por vontade própria. Por isso é que nós temos os concursos de promoção e de remoção. Para que alguém saia do lugar, ele precisa manifestar sua vontade, ele só sai por vontade própria. Ou punido, né, que é caso muito raro. E a irredutibilidade de subsídio ou de vencimentos é alguma coisa que hoje pertence a toda a administração pública, não é? E que também é uma falácia, Laércio, porque nós sabemos que a inflação caminha e o reajuste da magistratura sempre fica a depender da boa vontade do executivo, não é? Ainda esses dias, na posse do ministro Ricardo Lewandowski, ele foi muito aplaudido quando ele falou que quer resgatar a autoestima da magistratura e dos funcionários para recompor as perdas salariais. Vamos ver se ele consegue. Porque vamos chamar de, entre aspas, né? Eu chamo olerite. Nosso olerite é muito fraco, Nalini. É fraco pelo seguinte fato. Nós temos aqui, em quanto tempo que não há um aumento? Sim. Bastante, não é? E não há nem correção daquilo que se ganha. Não. Porque não pode ultrapassar o teto. Não é verdade? Então, essas minúcias, vamos dizer assim, o telespectador tem que saber, porque pensam que o desembargador do Tribunal de Justiça ganha muito bem. Não ganha. Trabalha muito, trabalha bastante. Mas ganhar aquilo que, afinal de contas, compatível com o seu trabalho, me parece que... E a situação vai ficando cada vez mais dramática, Laércio, porque os juízes que ingressam hoje, eles não têm mais direito aos proventos integrais. Eles são obrigados a contratar um plano de previdência privada, ele só tem o limite da previdência comum a toda a administração pública. Isso afugenta as boas vocações, não é? Sim. Porque na advocacia, quem realmente se dedicar, se devotar, for alguém diferenciado, pode ganhar mais. Então, claro, a magistratura, aos poucos, pode se transformar num emprego. E como emprego, ela é sofrível, você sabe disso. É verdade. Né? Ou você tem vocação, trabalha por amor, ou você trabalhar com aquelas misérias, com as angústias, com o sofrimento humano, com a falta de compreensão, com a quebra das promessas e as fissuras do caráter, é muito angustiante. É angustiante mesmo. Bem, presidente, cada tribunal elege seus órgãos eletivos e seus regimentos internos. É correta a afirmação? A Constituição, você sabe que a nossa Constituição é pretensiosa, ela é ambiciosa, né? Ela assegura à magistratura e aos tribunais uma autonomia administrativa e financeira. A administrativa é relativa, não é? Porque nós podemos, sim, elaborar os regimentos internos, a lei que regulamenta o andamento dos trabalhos, né? Mas a questão da autonomia financeira nós não temos. Todos os anos o tribunal elabora a sua peça orçamentária, remete ao executivo, que a submete a técnicos
do planejamento, o orçamento é mutilado e ele chega à Assembleia Legislativa já bastante reduzido. Este ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a gestão com um déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso só para o custeio, porque para investimento a verba já faz tempo que é zero, nós não podemos investir. E o tribunal se agigantou, né? Mercê do excesso de demandismo, as pessoas todas acordaram para o judiciário depois de 1988 e hoje nós temos 20 milhões de processos em curso e uma dificuldade muito grande de manter as estruturas. A administração fica bastante prejudicada quando ela é obrigada a dizer não. Vêm os magistrados, vêm os prefeitos, vêm os advogados pleitear mais varas, mais cargos, mais estrutura, e o presidente é obrigado a falar não, não, não. Né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, que naturalmente é em decorrência desta que nós fizemos. Qual a melhor forma de se conquistar a independência financeira do Tribunal de Justiça Paulista, tendo em vista que outros tribunais do país já a conquistaram? Bem, nós precisaríamos aqui em São Paulo verificar se há possibilidade de uma destinação de um percentual fixo do orçamento geral para o judiciário. Até o momento não conseguimos. Esse número seria de 6% aproximadamente. Eu acredito que hoje ele é insuficiente. Sim. Mas, nos últimos 7 anos, enquanto o orçamento geral do Estado cresceu 97%, o orçamento do Tribunal de Justiça ficou em 54%. Então é uma defasagem que aumenta de ano para ano. Este ano de 2014, nós tivemos apenas 3,42% do orçamento geral do Estado. Isso faz com que a Justiça não possa atender a tempo e a hora aos reclamos da comunidade. E a comunidade não sabe disso, a sociedade não sabe. Eu tenho conversado bastante com o governador, tenho conversado com o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, mas eu entendo também que esse ano foi um ano difícil. É um ano de estagflação, é um ano em que houve Copa, e se alguns acham que isso foi bom, para São Paulo foi terrível, não é? Foi. A produtividade foi reduzida e, portanto, o ICMS deixou de entrar. Então, é uma grita generalizada de que a situação econômica do país não está aquela maravilha e São Paulo sofre mais porque é um dínamo, não é? Quando São Paulo se ressente de crises, então tudo isso mostra que nós não teremos possibilidade de exigir mais do governo. Por isso é que nós estamos tentando chamar a atenção da sociedade, Laércio, para que nós possamos investir em conciliação, em alternativas à judicialização. E aí nós dependemos muito dos advogados, para que eles cumpram aquele dever de pacificar, de reunir as partes e tentar evitar a justiça. Até porque entrar no judiciário nem sempre é a melhor solução. Você sabe que nós, aposentados, estamos colaborando com o Poder Judiciário, temos o GAGE, você conhece bem o GAGE. Na corregedoria já me ajudaram bastante. Bastante, exatamente. Então, e você acha que isso é importante muito para importante. O Judiciário? É muito Essa importante. Colaboração voluntária? É muito importante. Aliás, a ministra Nancy Andrighi, que hoje é corregedora nacional, ela falou que a melhor experiência que ela verificou nos últimos anos foi o voluntariado. Nós precisamos chamar a sociedade para criar uma cultura de paz, uma cultura de negociação, uma cultura de conciliação, não é? Porque nós elaboramos um modelo muito sofisticado de justiça, com 5 ramos do judiciário, 2 justiças comuns. Isso é catastrófico, porque as 2 justiças comuns ficam discutindo competência, e depois nós temos ainda 4 graus de jurisdição, o que faz com que os processos possam durar até 20 anos, né? Dependendo de quem queira
procrastiná-lo. E há sempre aquele que quer que o processo não termine porque ele terá de desembolsar uma importância. Então, é ruim que o judiciário passe a servir apenas para refúgio de quem não tem razão. Nós precisamos fazer a justiça funcionar. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, pelo menos, ela tem colaborado? Tem colaborado. Hoje nós vivemos uma harmonia muito grande, você sabe. Pacificamos o relacionamento com a Ordem, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos os parceiros. E estamos também chamando a sociedade para discutir. Mas a Ordem tem investido em projetos como a OAB Concilia, não é? Que tem funcionado bastante. Até a polícia tem feito uma pacificação. O delegado recebe muita gente ali e ele pode fazer com que essas questões familiares ou de vizinhança sejam serenadas, né? Há um projeto muito interessante chamado NECRIM. Eu tentei até fazer com que os cartórios extrajudiciais fizessem a conciliação. Editei um provimento, 17, na Aliás, corregedoria. eu tenho uma pergunta sobre esse assunto. E o CNJ, infelizmente, vetou e numa liminar parou, suspendeu a eficácia de um provimento que seria muito proveitoso para toda a sociedade brasileira. Então, quer dizer que a sua convicção também é aquela que pertinente à reflexão do ministro Ricardo Lewandowski? Sim, nós temos até conversado bastante, você se lembra bem, ele era nosso colega do Tribunal de Alçada Criminal, convivemos junto, eu convivi bastante porque ele era diretor da Escola Nacional da Magistratura, viajamos juntos pelo mundo inteiro conhecendo as experiências e conversei muito com o ministro Ricardo durante a vice-presidência dele então fiquei muito feliz por ver que o discurso dele reflete exatamente a postura do Poder Judiciário de São Paulo. Aliás, ele foi quem fez a apresentação do meu livro Rebelião da Toga, foi meu examinador na tese de doutorado, na USP, então nós somos muito afinados. Eu acho que isso é bom para o Brasil nesse momento, né? Que haja essa conjugação de ideias. É óbvio. Claro, e a conciliação, a mediação, são dois pontos importantes dentro do judiciário, para buscar uma harmonia e também diminuir esta, entre aspas, morosidade que falam. Sim, tanto. porque há muitas questões que não precisariam chegar à justiça, são questões singelas, né? O advogado no Brasil, ele precisa ser formado de uma maneira não adversarial, não precisa tudo ingressar em juízo, ele precisa sim ser um conselheiro, estar ali, ele é essencial à administração da justiça, mas administrar a justiça não significa necessariamente ingressar em juízo. E nós precisamos também copiar as coisas boas de outros regimes, de outros países. Os Estados Unidos e a Inglaterra têm mais de 40 fórmulas de pacificação. São as soluções alternativas ao judiciário, não é? Nós só falamos de 3, conciliação, mediação e arbitragem. Mas há mais de 40. E isso eu acho que nós copiamos tantas coisas que não são as ideais, por que não copiamos as coisas boas, né? Hoje em dia, eu vejo aqui no programa, eu entrevisto advogados também, presidente, e de repente a gente toma conhecimento de como se banaliza a postura das partes. Por exemplo, brigas de namorado, presidente. Não brigas de namorados, de repente, estão às portas do judiciário. Isso é lamentável. Bem, vamos seguir adiante. O que significa magistrados de carreira e magistrados pelo 5º Constitucional? O 5º Constitucional é uma instituição que existe no Brasil há muitos anos, há mais de 50 anos, e é uma forma de oxigenação, de renovação da magistratura mediante recrutamento de advogados e membros do Ministério Público que, não tendo ingressado na carreira de magistrado, passam a atuar nos tribunais para trazer um pouco de inovação, um pouco daquilo que seria o que os empresários chamam de pé no chão da fábrica, né? Conhecer a realidade, porque talvez a magistratura, o juiz recrutado muito jovem, permanecendo
toda a vida só julgando, ele pode vir a perder contato com a vida real. E aí o quinto constitucional, né, seria uma forma de arejamento, de oxigenação dos tribunais. É uma questão polêmica, que você sabe que não são todos os que aceitam, mas hoje embora seja constitucional. Justiça, sim, está no artigo 94 da Constituição. No Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos 72 magistrados do quinto. Né? São 36 oriundos da ordem, da advocacia, da classe da advocacia, e 36 oriundos do Ministério Público. E são magistrados prestantes, eruditos e trabalhadores. Não há distinção no tribunal entre quinto e não quinto. Eu tenho certeza absoluta que não há distinção, sim. Eu queria abordar agora um tema a respeito do Conselho Nacional de Justiça, que é composto por 15 membros, que é um tribunal cuja atribuição compreende somente julgamentos de procedimentos administrativos, sendo intermediário entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. O que o presidente pode falar a respeito disso? O CNJ é uma iniciativa, é uma novidade da Emenda Constitucional 45, né, de 2004. E ele é um órgão muito novo, por isso ele vai completar 10 anos. Aliás, o Tribunal de Justiça de São Paulo se ofereceu para fazer um encontro para avaliar a atuação do CNJ. E a depender da composição, ele ora é mais um órgão de planejamento, ora é mais um órgão correcional, de fiscalização. E o ministro Lewandowski quer fazer com que o CNJ seja um órgão de planejamento. Isso é muito útil para tentar unificar um judiciário que, de 5 ramos, 3 justiças especiais, 2 justiças comuns, tem 100 tribunais, cada um vivendo a sua autonomia, embora, na teoria, o judiciário seja uno. É bom que haja o CNJ. Sim. Bem, presidente, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aliás, não é pergunta. Eu quero que você, por gentileza, presidente, conte para nós, e a sociedade quer saber também, como tem sido sua gestão na presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o presente momento. Mas eu peço a gentileza de você se manifestar após o intervalo. Vou chamar um pequeno intervalo e logo após, essa é a pergunta que eu deixo no ar. Tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Tá? Retornamos. Então, presidente Nalini, a pergunta que eu fiz, eu vou repetir. Conte para nós, e a sociedade quer saber como tem sido sua gestão na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bem, Laércio, já foi 1/3 da gestão, né? Ela é muito rápida, mas se alguma coisa ficar, foi a tentativa de despertar a atenção da sociedade civil para que ela conheça as entranhas da justiça paulista, não é? Porque a sociedade, ela reclama de uma justiça mais eficiente, ela quer rapidez, ela quer resultados, ela quer soluções. E nós enfrentamos todos aqueles problemas que há pouco comentamos, insuficiência orçamentária, falta de estrutura, falta de investimento. Então, a gestão tentou se comunicar com a sociedade. Eu tenho sido muito franco, muito honesto, né, falando daquilo que é possível e que não é possível de ser feito. Temos investido na conscientização, tanto de magistrados como de funcionários, de que é essencial esse fator humano ser motivado, saber que está prestando um serviço relevantíssimo para a vida da sociedade, que é resolver os conflitos, reduzir essa carga de aflição que recai sobre todo ser humano que procura a justiça, porque se não houvesse problemas não haveria necessidade, né, de procurar. Nós criamos a escola do servidor, né, a escola judicial. Isso é
é o atendimento de uma reivindicação antiga. Eu ouvi bastante dos servidores, enquanto era corregedor, de que palestra não é curso. Então, a escola vai fazer realmente cursos de capacitação, de qualificação. Nós precisamos de um funcionário polivalente, de um funcionário que tenha condições de enfrentar bastante a eletrônica, né? A cibernética, a informatização do judiciário. Nós estamos caminhando aceleradamente para que o processo eletrônico seja uma realidade. Houve uma resistência inicial, tanto do público interno, juízes e servidores, como do público externo, né? O advogado estranhou, mas todos aqueles que se empenharam em assumir esse desafio estão satisfeitos. A justiça informatizada, ela é outra, né? Ao mesmo tempo, nós estamos conscientizando as municipalidades, já tão sacrificadas, de que elas devem colaborar com o andamento da justiça, porque as pessoas não moram na União, não moram no Estado, elas moram no município, não é? Então, quando um prefeito oferece dependências para um judiciário funcionar melhor, ou mesmo oferece funcionários, é a população local que está sendo atendida. Então, esse trabalho de conscientização dos prefeitos está sendo muito bem sucedido, não é? E depois, para concretizar esse projeto de abrir a magistratura, abrir o judiciário para a sociedade, nós criamos o Conselho Consultivo Interinstitucional, que é uma experiência na qual eu estou apostando bastante e tive uma receptividade muito satisfatória. Assim que formado e divulgada a criação, inúmeros os pedidos de entidades e de pessoas querendo participar. Tanto que esse conselho, que tem pessoas as mais significativas, expressivas da sociedade, além dos parceiros tradicionais, já está funcionando com comitês autônomos. Então, o Benjamin Steinbrück, que é o atual presidente da Fiesp-Ciesp, ele tem um comitê de trabalho, o Celso Laffer tem outro comitê de trabalho, Murilo Portugal, que é o presidente da FEBRABAN, outro comitê de trabalho. Então, esse é o Conselho Consultivo. Conselho Consultivo Interinstitucional, que foi uma iniciativa pioneira do Tribunal de São Paulo, e a instalação contou com a presença do ministro Lewandowski, que gostou muito da ideia. O governador também esteve. Então, a sociedade toda começou a prestar atenção na justiça, porque, em regra, o povo pensa que a justiça é alguma coisa que interessa aos juízes, né? Interessa a promotor, interessa a advogado, é um terreno estranho, inóspito. Não é. É um serviço público. Como serviço público... Você acredita no sucesso dessa, vamos chamá-la de instituição, não é? É uma instituição, eu acredito porque... Eu posso colocar no rodapé da imagem o site, alguma coisa desse sentido? Por favor, é muito porque importante. Eu tenho aqui já. Muito importante. Ótimo. E eu acredito que a sociedade que sustenta esse serviço público, porque nós vivemos do erário, nós vivemos da contribuição do povo, ela tem não só o direito, ela tem o dever de participar, de ajudar a justiça a ter uma gestão mais otimizada, a acelerar a prestação jurisdicional, a dividir também as nossas angústias e não apenas cobrar aquilo que nem sempre nós podemos atender, né? Então, se alguma coisa restar dessa gestão, será a escola dos servidores, né? O Conselho Consultivo Interinstitucional, essa abertura do tribunal a uma participação efetiva de todos os que têm interesse. Então, você sabe que nós estamos nas redes sociais, nós temos Twitter, Facebook, canal direto com o presidente, ouvidorias. Então, tudo isso está aberto para que nós possamos sentir a pulsação, as expectativas, a esperança que o povo tem para conhecer melhor a sua justiça, não é?
Presidente, me diga uma coisa, diante da sua resposta, vou tomar uma carona nela, e perguntar, a sociedade se interessa em consultar, por exemplo, através do Facebook ou através do site, a presidência do Tribunal de Justiça? Há muito, você não imagina o número de mensagens que eu recebo. Recebo, sabe, de muita gente, às vezes as pessoas desesperadas, né? Elas querem saber por que o processo está parado, outras perguntando coisas que nem sempre eu poderia responder, por que a decisão foi desse jeito ou não, né? Mas todas elas têm resposta, né? E a ouvidoria, que é outro canal, também recebe, quando são questões vinculadas à presidência, os dois ouvidores, que são desembargadores aposentados, o Mohamed Amaro e o Wilson Toledo Silva, eles encaminham formalmente a questão. Então, não há ninguém sem resposta. Nem sempre nós podemos atender aquilo que as pessoas querem, não é? Que seria decidir num tal sentido. Mas elas recebem um esclarecimento, como funciona, não é? Quando é pedido de apressamento, eu mesmo cuido de verificar se realmente está parado. E é uma situação trágica a de unidades judiciais que têm deficiência de servidores, né? Tem acúmulo de serviços, quase todas. Uma coisa que o povo não sabe, Laércio, é que nós temos um número imenso de magistrados com problemas de depressão, né? As mais variadas síndromes, diante daquilo que é excesso de trabalho e de um trabalho que é aflitivo. Certo. O trabalho é um fator ali de desgaste. O resto do mundo já trabalha com isso de uma maneira mais inteligente, né? Porque nós temos em judiciários da Europa, principalmente, da Europa continental, o ano sabático. O juiz pode ficar um ano estudando fora, fazendo alguma coisa, sim, para que ele possa se reciclar. Claro. Aqui nós não temos tido condições. Nós inclusive, afligimos mais o juiz cobrando metas, não é? Nós temos metas e é uma coisa constrangedora. O ano passado eu era corregedor e eu era o fiscal de 2.400 juízes, não é? Tinha de cobrar a efetividade da prestação jurisdicional. E me defrontei com inúmeros juízes doentes, realmente enfermos, e alguns deles nem querendo saber de se tratar, porque achando que era natural essa fase de depressão. Agora eu sou corregedor dos desembargadores, 360 desembargadores. E não há dia em que eu não seja obrigado, provocado pelo CNJ, a cobrar produtividade dos colegas. E você sabe como isso é desgastante. É desgastante, claro que é. Mas, e o povo nem sempre sabe. Às vezes você pode até ser mal interpretado, sim, né? Sim, porque dá a impressão de que o presidente é um feitor, né? É alguém... Não, nós, hoje, você bem disse, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um órgão que está logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, acima do Superior Tribunal de Justiça e de toda a magistratura. Então, nós devemos observância às metas que ele estipulou. E a maior parte das metas é produtividade. Isso é o que a sociedade brasileira precisa prestar atenção, Laércio. Um país com 100 milhões de processos não é um país normal. É até difícil você dizer isso no restante do mundo, né? Porque os números dos processos em outras partes do planeta é um número razoável. Aqui 100 milhões daria a impressão de que todo o Brasil está litigando, porque se cada processo tem duas partes, nós temos 200 milhões de pessoas. Então nós precisamos corrigir isso, que é uma patologia, é uma enfermidade. Começando a orientar o governo, que ele também é o maior cliente, não é, da justiça. Por exemplo, São Paulo, nós temos 20 milhões de processos, 12 milhões de execuções fiscais.
E cobrança de dívida de Estado, Prefeitura e União não é função do Judiciário. Presidente, você já falou aqui nesse programa a respeito disso e dizendo até que não seria motivo do Tribunal de Justiça fazer esse tipo de cobrança. Se nós tivéssemos 12 milhões de processos a mais, ainda teríamos 8 milhões, que é um número grande. Sim. Mas já não seriam 20, não é? Depois nós temos as instituições financeiras, os bancos, nós temos as prestadoras, as concessionárias de serviço, as telefônicas, os serviços de saúde. Tudo isso faz com que a magistratura como um todo fique assoberbada e nem sempre possa resolver os conflitos com aquela rapidez que a sociedade quer. A sociedade quer, ela tem direito a uma justiça mais eficiente, nós estamos tentando trabalhar nesse sentido, abrindo uma série de pistas, as alternativas, a conciliação, mediação e as outras, né? Ou a informatização, que é irreversível, né? A conscientização de que servidor e juiz prestam um trabalho relevantíssimo e também esclarecer a sociedade de que ela deve participar, porque ela é que sustenta esse equipamento e o equipamento está a serviço do povo. Nós existimos para servir o nosso patrão, que é o povo. A sociedade tem que ficar alerta pelo seguinte fato. Porque eu digo sempre, inclusive nas minhas palestras, quando nós recebemos alunos, porque eu tenho a honra de participar do cerimonial do Tribunal de Justiça, na fase do recebimento de alunos para mostrar o tribunal. Como funciona essa coisa toda. E isso me honra bastante, viu, presidente? Então, a honra é nossa. A honra é nossa. Muito obrigado. Então, eu falo a respeito. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, é o único que dá uma resposta à sociedade. Bom, mas a resposta não foi boa para mim? Não, mas não interessa. Quer dizer, há a resposta positiva e a resposta negativa, mas há uma resposta. Às vezes desagrada as partes. Mas há uma resposta, né? Sim. Muito bem, presidente. Eu vou seguir adiante agora e fazer uma pergunta sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Essa foi outra grande novidade. No século XX foi talvez a maior novidade, né? Porque de início a resistência era grande quando se falava em escola. Aqui mesmo em São Paulo, que foi o estado que criou, talvez por último, a Escola da Magistratura, já existia em quase todos os estados da federação. Havia desembargadores que diziam: o problema de educação é do Ministério da Educação, nós não temos que cuidar disso. Hoje é uma realidade. E a Escola Nacional, ela precisa apenas investir na questão da preparação, que é prévia, em relação ao curso de iniciação funcional, aos cursos de aperfeiçoamento, né, que nós usamos a palavra equívoca reciclagem, né, ela está funcionando bem. Nós não encontramos ainda um modelo para preparação. Eu sempre pensei que nós já temos um padrão interessante, que é o do Itamaraty, que prepara o melhor funcionalismo da administração pública brasileira, que é o diplomata. Nós temos uma experiência que o mundo inteiro reconhecia, embora hoje desprestigiada, não é? Porque a política externa seguiu outros critérios que não os do Itamaraty. Mas a escola, o Itamaraty, o Instituto Rio Branco, é um modelo de formação. E eu pensei que nós poderíamos fazer no Judiciário uma escola de preparação, para que não houvesse a possibilidade de recrutar pessoas à procura de emprego e não à procura de uma vocação, né? Atendendo a uma vocação. Então, falta a questão da formação, da preparação, que é sempre prévia. Mas ela já está funcionando em relação à reciclagem, ao aprimoramento, e é também algo irreversível. Porque a motivação é a vocação. E nós não podemos parar de estudar, né? O juiz, ele se torna um especialista, queira ou não, compulsando os processos. Mas ele precisa estar antenado com aquilo que está acontecendo no mundo.
quem para não está só parado, está caminhando marcha ré. Né? Eu sempre digo que eu entendo que há dois tipos de sabedoria. A sabedoria positiva e a sabedoria negativa. A negativa é aquela em que o indivíduo diz: eu já sei tudo, não preciso mais estudar. Essa é a negativa, né? Não serve. Mas a positiva é aquela que a pessoa ainda se dedica ao estudo. Não é? E nós aprendemos a vida toda. Eu me lembro que a professora Esther Figueiredo Ferraz, que você também conheceu, e é uma pessoa adorável, ela dizia que nós aprendemos até o último dia de existência. Até a morte é um aprendizado. Nós temos que aprender a morrer. É verdade. E por isso... Aliás, você tem um livro sobre isso, né? O livro se chama Pronto para Partir, perguntando se as pessoas estão prontas. Eu mesmo começo respondendo: eu não estou pronto, mas estou me preparando. Muito bem, presidente. Agora a palavra é sua até o final do programa. O Judiciário do Futuro. Bem, eu espero, Laércio, e eu acho que esse é o sonho que você também partilha, que nós tenhamos um juiz vocacionado, sensível, humano, que saiba se colocar no lugar das pessoas que ele está julgando, que não se burocratize, não é? Que não seja apenas um técnico que aplique a lei inflexível, porque os romanos já sabiam que summum ius, summa injuria, ou seja, o excesso de direito pode ser o excesso também de injustiça, não é? Mas que sejam aquele que enxerga no próximo um semelhante, que não se esqueça do valor da dignidade humana e que seja um solucionador. Me aborrece muito verificar que há juízes que dão uma resposta técnica processual, o problema fica ali até mais agravado e ele fica com a consciência tranquila porque fez incidir a vontade concreta da lei. Não é isso. O juiz tem que ser um decider, ou seja, um solucionador, aquele que resolve o problema. É com esse juiz do futuro que eu sonho. Mas você acredita nisso, eu também acredito, lógico, porque a magistratura é um prêmio para aquele que, afinal de contas, quer segui-la de conformidade até com a nossa lei, a lei orgânica, a lei orgânica que é a lei 35, né? O ministro Lewandowski vai encaminhar ao Congresso, finalmente, depois de 25 anos, o novo Estatuto da Magistratura. Que maravilha. Porque ela é a Lei Complementar 35 de 79 e ainda 35. É fruto do arbítrio. Né? Então, nós estamos em déficit. Ele vai mandar. Vamos ver se o Estatuto sai. Eu também acredito no ministro Ricardo Lewandowski. Nós o conhecemos, né? Sabemos muito bem da sua capacidade, do preparo. Então, parabéns, ministro, pela sua posse. Eu acho que é por aí mesmo. Muito bem, meu querido amigo José, outro dia, você me disse outro dia que as pessoas costumam se equivocar no seu nome. Né? Eu outro dia até brinquei com o governador, porque ele foi ler as fichinhas lá e leu José Roberto. Aí o pessoal todo riu, porque era um pessoal conhecido. E aí eu falei: governador Eduardo Alckmin. Então eu falei: não é bom trocar nome. Mas chamam de José Roberto, né? Mas não tem problema, José Renato. Muito bem. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. E agora eu estou encerrando o programa e eu peço as suas considerações finais. Queria agradecer muito, Laércio, eu ter podido conversar com você e com os seus telespectadores, trazendo aqui a mensagem de que vale a pena confiar na justiça, mas a justiça ela não é a solução para tudo. As pessoas devem se orientar nas decisões, naquelas diretrizes que o judiciário mostra e tentar resolver as suas questões através de uma mesa de negociação, acompanhados, assistidos sim, orientados pelo advogado, que é esse profissional que deve ser consultado
preventivamente. É um conselheiro de elite para impedir que nós façamos maus contratos, maus acordos e até maus casamentos, né? Então, a justiça ela deve ser reservada para as questões sérias, mas ela está aí tentando se reformular, tentando assumir o compromisso de ser cada dia mais eficiente e de assegurar aos brasileiros aquele direito que foi criado pela Emenda Constitucional 45, que hoje está no inciso 78 do artigo 5º, que é o direito à duração razoável do processo. Muito bem. Presidente, eu agradeço muito a vinda aqui no programa Direito e Justiça em Foco e nós estamos honrados, né, com a sua entrevista que eu posso acrescer. Foi maravilhosa. Eu que agradeço. Quem agradece sou eu.